Aí o pessoal vão entrando e vão assistindo aí. Primeiro, boa noite, né, gente? Eu sou a Sandra Reis, né? Eu vou fazer uma autodescrição minha para as pessoas que tiver dificuldade visual conseguir saber como que eu sou, né? Eu sou uma mulher negra, sou gorda, do cabelo de tranças longas, nariz largo e lábios carnudos. Sou uma negra bem retinta. Pode se descrever você? Eu sou Evaldo, um preto de pele clara, uso óculos, barba no rosto, tenho dreads no cabelo, mas no vídeo não estão aparecendo os dreads, meu cabelinho ficou cortado para cima. Uso uma camiseta marrom, ao fundo eu tenho uma parede amarela, uma porta, com um cartaz na porta e um disco de vinil também na parede. E por falar, onde você arrumou esse disco de vinil que eu quero um? Sandra, eu devo ter uns 400 discos de vinis em casa. E a maior parte desses discos eu achei no lixo. Tipo, Sério? descarte, entulho, andando pela rua. Eu tenho alguns discos muito bacanas. Assim, eles não estão em perfeitas condições, até porque eu encontrei literalmente no lixo. Mas boa parte deles eu consigo ouvir, coloco na vitrola, funciona. Não como funcionaria se fosse um disco novo, ou um disco que tivesse sido bem conservado, mas dá para ter um pouquinho da noção do que são. E aí esse, especificamente, é um disco... Eu tenho um tio que era porteiro num condomínio da polícia aqui em Caldas, e aí o cara de uma das casas onde ele cuidava morreu, e esse cara deixou para ele os móveis e as coisas que tinham no chalé. Dentre as coisas, tinha acho que uns 100 discos de vinil. A maior parte deles era de música sertaneja e muitos deles estavam em más condições. Esse aí não rodava. Por isso que eu coloquei ele na parede. Já que ele não roda, não vou jogar fora. Não vou mais uma Não vez jogar mesmo. fora. Não Usei ele mesmo. na parede como São decoração. relíquia. Vamos falar sobre um pouco sobre o que é a voz da pessoa negra no Brasil, né? Nós sabemos que é impossível a gente encontrar uma única voz, né, que represente todas as pessoas. Isso, assim, todos os problemas e interesse em todas as camadas sociais. E quando se trata de vozes negras, né, que tem influência, que representa pessoas negras, nós sabemos que há uma dificuldade maior, né, de alcançarmos esses espaços. E você, como um homem negro de pele clara, você acha que por ter uma pele mais clara, consegue falar mais abertamente sobre negritude, sobre religiões afros? Você acredita que é mais fácil você ser ouvido? Não acredito, Sandra. Isso é constatação óbvia. Uhum. Qualquer pessoa que diga o contrário vai estar fugindo da realidade prática, da realidade material. É óbvio que existem posições que as pessoas como eu, que são negras de pele clara, elas estão em posição de inferioridade em relação à branquitude, Sim. mas ainda assim nós temos acesso a espaços de forma mais concreta do que as pessoas pretas de pele escura. Uma coisa um conceito que costuma muito ser usado é o conceito de passabilidade. Eu nem sei se dá para falar de fato no conceito de passabilidade, porque a gente sempre soube, de uma forma que fosse inconsciente, mesmo essas pessoas de pele clara entendem uma posição de subalternidade que é colocada para elas nos espaços de poder. Só que se para a gente de pele clara muitas vezes é inconsciente, para vocês que estão negros de pele escura é consciente, é evidente, é de uma materialidade que é muito mais poderosa para vocês. Embora e aí, usando o exemplo específico, embora eu tenha sofrido vários casos de racismo ao longo dessa minha história, é muito mais fácil para que eu escape desses casos do que
para você, por exemplo, conseguir escapar. É mais frequente que uma pessoa como você seja seguida num supermercado do que uma pessoa como eu. Embora, especialmente nos últimos, sei lá, 8, 9 anos, a partir do momento que eu comecei a assumir, além da posição de negro de pele clara, a posição de uma pessoa que manifesta fisicamente, com acessórios, com cortes de cabelo, com uma posição política, essa negritude, ressaltou esses casos de ataque, de racismo, e muitas vezes esses símbolos incorporam a problemática que acontece. Ela não é fundamental, porque independente de eu usar dreads no cabelo, de eu estar com o cabelo raspado, eu continuo sendo um negro de pele clara. Mas não usando esses simbolismos, essas marcas de reconhecimento da ancestralidade negro-africana, eu continuo carregando essa ancestralidade. Sim, sim. Eu falo assim que cada dia nós somos mais silenciados. Você é uma pessoa que fala abertamente, é uma pessoa que eu admiro. Eu conheci você no Casa Quilombar, né? E eu passei a te admirar profundamente. Por quê? Pelo fato de você conseguir falar abertamente sobre negritude, sabe? Por você não abaixar a cabeça, você saber se posicionar, né? E assim, eu falo que a gente é silenciado todos os dias e dificilmente a gente não desiste de se posicionar. A maioria de nós preferimos ficar calados, né, diante do racismo, diante de tudo que acontece, né? E eu falo assim que todo dia a gente chora por um irmão que morre, por a gente ver um irmão que morreu pela questão do racismo estrutural, né? A gente grita por socorro todos os dias e nós não somos ouvidos. Como você acha que podemos fazer para que a gente consiga ser ouvidos? Sandra, você me pegou de calças curtas, num certo sentido. Esse é um assunto que talvez a gente conversaria a noite inteira e não sairia do lugar na conversa. Mas eu tô aqui na camiseta, não aparece no vídeo, às vezes eu levanto, consegue, não vai ler porque fica espelhado. Ubuntu escrito na minha camiseta, e Ubuntu é uma palavra de origem banto, sul-africana, e que diz eu sou porque nós somos. Acho que o primeiro passo é esse passo no sentido de comunidade, de mãos dadas e de pensar junto e juntas o que a gente precisa fazer. O Evaldo sozinho, a Sandra sozinho, a gente não sai do lugar. Enquanto a gente continuar, e aí eu falo a gente no sentido de um coletivo grande, do grupo da população negra, não de uma pessoa ou outra. Enquanto as pessoas não pararem, se derem as mãos e começarem a caminhar juntos, pensando nós por nós, e aí essa é uma frase que recente, eu vou comentar um aspecto midiático, o Big Brother, o Douglas Silva, o DG, fala isso frequentemente na casa, especialmente se referindo a ele, a Lina, a Nath e a Jéssica, e ao PA, que são as pessoas negras que estão também na casa do Big Brother esse ano. Embora eles não carreguem uma aliança formal e às vezes até tem confusão entre aquelas que são as comadres, as meninas e os meninos, o Douglas sempre ressalta isso. A gente precisa pensar, e aí nesse sentido também, a Angela Davis, que é uma ativista, pesquisadora, filósofa dos Estados Unidos, ela diz que se uma mulher preta se levanta, ela movimenta a sociedade toda. E é isso que deve acontecer com a gente. Tanto a Angela Davis quanto eu não pensamos no se levantar necessariamente em termos econômicos. Angela Davis foi candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. Ela tem um pensamento que é pautado no pensamento marxista. Então, ela fala de luta de classe, embora ela tenha um pensamento que é interseccional. Ela intersecciona raça, gênero, classe, sexualidade.
E é algo que eu também acompanho. Eu penso nessas interseccionalidades, em pensar as particularidades e as identidades específicas de cada pessoa. E aí é nisso. Primeiro, pensar no individual, mas não pensar no individual descolado do social. Pensar que as barreiras que me atrapalham, que me seguram, são muitas vezes barreiras que seguram a Sandra, que seguram o Ronar, que seguram o Rodrigo, que estava aqui, não sei se eles continuam acompanhando a gente, mas eles estavam antes. São barreiras que acompanham todos nós, que nos seguram e que só podem ser superadas, primeiro, a partir do momento que a gente pense numa lógica diferente dessa lógica que nos aprisiona. E aí, se a gente continuar pensando exclusivamente nos moldes ocidentais, a gente não vai conseguir alcançar essa superação. Para mim, Evaldo, não dá para superar, por exemplo, o racismo, não dá para superar o sexismo, não dá para superar a homofobia dentro dos moldes que o grande Ocidente coloca. E aí, essa também é uma discussão recente que está sendo feita. Nós, no Brasil, nos consideramos Ocidente. O Brasil não é um país ocidental. Nós não somos ocidentais. A gente reproduz uma estrutura de pensamento que é ocidental, mas o Ocidente é o norte global, especialmente a Europa, os Estados Unidos. No sul global está talvez a Austrália sendo Ocidente. Fora do país, eles nos veem como América Latina. Nós somos latinos, e aí falar de latinidade, eu falei da Angela Davis, eu vou numa outra mulher preta, essa brasileira, que inclusive a Angela Davis fez referência algumas vezes na sua produção acadêmica e na sua fala, quando ela esteve no Brasil, que por muitos anos esteve esquecida, que é a Lélia Gonzalez. Sim. Lélia Gonzalez era uma mulher preta, com base marxista também, um pensamento calcado na psicologia, mas que estudou o Brasil como um todo, especialmente as questões raciais e as questões de gênero. Lélia Gonzalez dizia que nós somos americanos. E aí, nós estamos na América, estamos localizados na América, mas o que a gente carrega de África é muito poderoso, é muito potente e transforma a nossa relação entre nós e entre os outros, entre o restante do mundo, entre os irmãos da América Latina. Se a gente pensar Brasil, especialmente Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba, são países que carregam de forma muito poderosa essa americanidade. O grande aporte, a grande presença de africanos escravizados nesses países todos e a construção da colonização europeia, especialmente a colonização ibérica. E aí pensar nisso, pensar no que os nossos mais velhos diziam, e aí os mais velhos podem ser, de fato, aqueles que já se foram, podem ser os acadêmicos, mas pode ser a minha avó, pode ser a sua avó. Esses dias a gente estava conversando sobre a sua avó aquele dia no colégio, né? Você fez algumas referências a ela. É de pensar, porque essas pessoas carregam uma sabedoria que Sim. é diferente, Sim. que é outra. É um saber que é muito potente e que não está na academia, ou em alguns momentos é resgatado pela academia. Não Sim. dá para a gente pensar só, a academia é a solução ou a luta descolada da academia é a solução. São saberes diferentes que precisam caminhar articulados. E aí essa articulação tem sido um pouco, talvez tenha sido um pouco mais poderosa nos últimos 10 anos, com a implementação da política de ações afirmativas nas universidades. A gente não entrava na universidade 10, 15 anos atrás. A política de ações afirmativas permite, de forma mais evidente, que os nossos corpos, que são corpos diferentes, estejam na universidade e possam trazer esses conhecimentos, que são outros, para dentro da academia, e trazer por nós mesmos. Porque antes disso, esses saberes chegavam na academia, mas chegavam pelo antropólogo branco, que ou ia no quilombo, ou ia na favela, ou ia numa tribo indígena, numa aldeia, escutava, e aí óbvio que ele não ia escutar tudo, porque os nossos sabem proteger os seus conhecimentos Sim. de quem é o outro,
e levava de volta para a academia, muitas vezes E ainda distorcido, usava para porque nos era oprimir, né? exatamente. Aprendia os nossos saberes, saberes ancestrais, né? Do negro, do indígena, levava para academia e ainda nos usava para nos oprimir. Isso foi muito comum no Brasil. E assim, hoje as universidades são criadas por brancos para brancos. Mas é necessário que a gente entre nela para a gente conseguir ocupar espaços. E mais, Sandra, para a gente entender as armas que eles usam contra a gente. É um pouco daquilo que eu estava falando contigo antes da galera começar a entrar, sobre o Gilberto Freire. Como que a gente vai lutar contra um inimigo? E aí eu falo nesses termos mesmo. Eu não gosto de pensar em comunicação não violenta ou pensar que não há embate, porque eles são violentos conosco, estão sendo violentos conosco Sempre foram. há mais de 500 anos. Sim. Não acredito em solução que seja pacífica. Não digo que a gente vai pegar em armas e enfrentá-los, mas a síntese que tem que acontecer é uma síntese que é do confronto. Sim. E aí chegar na universidade, chegar nesses espaços de poder, além de dizer nossos corpos existem e estão aqui, é para que a gente consiga minimamente entender os mecanismos que eles usam, que eles usaram ao longo dos séculos, para nos atacar. Sim. Evaldo, você é uma pessoa negra, de pele clara, né? É gay e é de uma religião de matriz africana, certo? Certo. Eu costumo dizer, Sandra, que eu sou a bicha preta macumbeira. Né? E às vezes eu acrescento barraqueiro no meio da apresentação. E a sua risada eu sei que não é de deboche, mas em alguns momentos, em certos eventos ou certas posições de fala que eu ocupei, o riso que houve foi um riso de deboche. Um riso de... Ó, cadê a palavra que eu queria usar? Que esse sujinho tá querendo falar? Sim, sim. Nunca acham que a gente consiga falar algo de. Né? Então, assim, fazer parte de uma religião de matriz africana reforça o seu elo com a nossa ancestralidade, né? Você se descobriu negro ou você sempre soube ser negro? Sempre soube, mas naquele sentido também da inconsciência. Os pequenos gestos, as pequenas falas, elas existiram a minha vida inteira. Sempre surgiram. Era o cabelo de bosta de rolinha, era algumas situações nesse sentido, mas com o tempo, e aí a maturidade, tanto no sentido da idade, quanto no sentido de vida, me fez perceber que o que parecia nuance, o que parecia detalhe, não era detalhe. De novo, as piadinhas, os comentários, algumas restrições em certos ciclos de amizade ou círculos de relacionamento. O tempo me fez perceber, e aí o tempo, a proximidade, nesse sentido do tempo, a proximidade com a religiosidade, um pouco da proximidade com esses pensadores que estão na academia e que não estão na academia, fizeram com que eu saísse do inconsciente essa posição de negro de pele clara para me entender conscientemente um negro de pele clara. Eu falo assim que no meu caso, é tipo assim, você sabe que você é negro, mas você não quer ser negro, né? Então você tenta fugir ao máximo da sua negritude. E a gente só consegue entender e lutar para ajudar outras pessoas a conseguirem se desconstruir quando você começa a ler. Quando você começa a procurar autores que são negros, que falam sobre o tema. Eu falo que depois que você consegue se ver negro, se aceitar negro e se posicionar negro, você não tem mais nem um minuto de paz.
A gente nunca teve, mas achava que tinha, né? Sim, A gente ficava na ilusão de que tinha esses que tinha momentos pais. mais. Eu acho que a gente maquiava um pouquinho, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga, uma colega, né? Que ela é negra. E ela comentou comigo assim, ela falando pra mim assim que não. E não via por que a existência das cotas raciais se ela tinha a mesma capacidade que uma pessoa branca. Então, assim, esse era um dos meus casos, sabe? Eu me entendia dessa forma, sabe? Eu achava que lutar era pelas causas negras, eu acho que era bobeira, que era vitimismo, que era para que você vai viver de passado, ficar lembrando de escravidão se já passou. A gente é não entender que entender o passado é procurar construir um futuro melhor, um futuro diferente, né? Você acha que a religião tem a ver com o seu desabrochar, com o seu processo de desconstrução? É outra coisa que também não acho. Eu tenho certeza absoluta. é, Essa talvez eu usar o termo retomada não seja o melhor para isso, mas me reconectar ou despertar essa conexão que existia em mim, que eu sempre carreguei, mas que não estava diante dos meus olhos, que eu não queria ver, talvez a gente tivesse maquiado, como você Sim. mesma disse, a gente se maqueia, se protege com essas questões e não vai percebendo. E aí a religiosidade me faz perceber de forma muito poderosa que tudo. Vou lá no Baco, Exu do Blues. Uma das músicas dele é Bluesman, acho que do último ou do penúltimo disco. E aí ele diz que a partir daquele momento vai começar a chamar Jesus de blues. Porque tudo que era preto, quando era preto era ruim, virou branco, ficou bom. E aí isso ele traz. O próprio Jesus, que era um homem do Oriente Médio, evidentemente um homem do Oriente Médio no, no, no final do. Falar antes de Cristo, lá no ano 0, no ano 30 depois de Cristo, evidentemente esse homem do Oriente Médio não tinha pele clara, não era aquela imagem loiro de olhos azuis e grandes cabelos encaracolados. O próprio blues, que é uma musicalidade norte-americana de origem africana, que por muito tempo foi rechaçado, o rock and roll, que criado por pessoas negras, assim, um dos primeiros destaques, talvez a primeira voz do rock and roll foi Mama Rosetta, que era uma mulher preta, e aí o rock and roll vai fazer sucesso com Elvis Presley, que vira o rei do rock. Sim. Exatamente. O rock antes era música de preto, não servia. Sim. E aí vestiu a roupa do rock num homem branco, fez sucesso, estourou no mundo e se transformou. A mesma coisa aconteceu com outras manifestações, da gente pensar no samba no Brasil, que de forma foi muito marginalizada, por muitos anos marginalizado, e em determinado momento, acho lá nos anos 60, final dos anos 60, vem a Bossa Nova, e aí a Bossa Nova ressignifica o samba, adoro o Vinícius, mas quando o Vinícius de Moraes, mas quando o Vinícius de Moraes, lá no samba da Bênção, diz: eu sou o branco mais preto do Brasil. Quando o Vinícius vira a cara do samba, quando o Tom Jobim vira a cara do samba na Bossa Nova, o samba para de ser esse ritmo marginalizado e é o ritmo que mais representa o Brasil hoje. A Bossa Nova rodou. Tom Jobim rodou o mundo inteiro tocando Bossa Nova. Sim. Que era um homem branco. Que era coisa de preto. Sim. E aí, eu viajei, só um instante, eu viajei, fugi da religiosidade, e aí a religiosidade é isso. Mas ainda assim, dentro das religiosidades de matriz africana, mesmo quando a gente pega, e aí especialmente por conta da força que o cristianismo tem no Brasil, mesmo pessoas brancas que estão nas religiosidades de matriz africana, acabam sendo demonizadas. É óbvio Sim. que, da mesma forma, essas pessoas, em certa medida, sofrem menos, aí eu volto nas insígnias também.
uma pessoa preta de religião de matriz africana vai sofrer racismo, vai sofrer intolerância religiosa, simplesmente por existir com o seu corpo. Sim. Uma pessoa branca, se ela sair do terreiro, tirou as insígnias, tirou os fios de conta do pescoço, o turbante da cabeça, ninguém vai, se ela não abrir a boca para falar, ninguém vai dizer. Essas pessoas conseguem esconder, caso elas queiram esconder qual é essa pertença. A gente não. A gente não vai esconder porque, independente, além da religiosidade, está marcado na pele, de forma muito natural. É verdade. Eu falo assim que depois que eu comecei a pesquisar as religiões de matriz africana, porque eu fui uma pessoa que foi criada dentro da religião evangélica, né, dentro do cristianismo, eu cresci dentro do cristianismo, e eu sei que as religiões de matriz africana sempre foram muito demonizadas, né? Eu ouvi muito falar disso, sabe? Mas por incrível que pareça, eu sempre tive uma atração por elas, né? Mesmo as pessoas falando que era coisa do demônio, eu sempre tive uma certa curiosidade por essas religiões. E recentemente, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre, né, não sei tudo que eu preciso saber, quando eu entrei no grupo Odu, que a gente tem uns estudos, né, comecei a estudar, comecei a entender um pouco, muito pouco, não sei muito, né, e que eu fui entender um pouco melhor a minha ancestralidade, foi quando eu comecei a pensar na minha avó, sabe? Que eu comecei a pensar nesses saberes que são passados para os netos e como é tão gostoso e a gente acaba não dando tão valor nisso. Esses dias a minha avó veio, uma das minhas avós, né? Ela é uma negra de pele um pouco mais clara também, do cabelo liso, mas é negra, né? E eu sentada com ela assim, e eu olhando para ela assim, gente, mas que coisa gostosa, sabe? Ouvir ela falar, gente, mas que trem, que sentimento gostoso eu tava sentindo vendo ela falar, ela falando aquelas coisas de vó, sabe? É muito bom, é muito gostoso. E eu falei assim, como eu perdi tanto isso sem prestar atenção nisso, sem observar isso, como que eu perdi tanto tempo sem aproveitar minhas avós, sabe? Então, assim, eu falo que você entender ancestralidade ajuda você a até ouvir mais os seus antepassados, você procurar mais afeto deles, né? Se aproximar mais deles. E aí, Sandra, seguindo nesse assunto, muitas vezes eu vou bater na tecla do capitalismo, seguir batendo nessa tecla. A sociedade industrial e essa nossa sociedade contemporânea, que colocou o tempo de uma forma muito fechada para a gente. O tempo está linear, nós temos um tempo, as crianças muitas vezes são descartadas. Sim. Hoje está muito forte um movimento de child free, eu não sei falar em inglês, mas eu acho que é alguma coisa assim, livre de crianças, de pessoas que querem ambientes sem criança, e os nossos velhos muitas vezes são abandonados à própria sorte. As casas de repouso, as pessoas devem existir para esse sistema como peças numa engrenagem para produzir lucro e produzir lucro para o outro. Então, quem não produz, quem não está na idade... E aí são as crianças, os nossos velhos, as pessoas que têm deficiência, todas essas pessoas que escapam dessa lógica de produtividade, seja por sua natureza física, seja pela sua idade, são descartadas. E a gente, crescendo, vivendo numa sociedade como essa, é ensinado a ver o mundo dessa forma. Dessa forma, é verdade. Por isso que a gente esquece de escutar nossos vovôs e nossas vovós, a gente esquece de parar e ouvir as nossas crianças, a gente acha que o tempo tem que servir, eu tenho que ser produtivo. O que é que eu fiz no dia de hoje que eu produzi? O que é que eu ganhei? Ou o que é que eu não perdi? Esses dias no Brasil a gente está muito mais no que é que eu não perdi, né? Porque a gente vem perdendo vidas, vem perdendo as condições de sobrevivência, os direitos que foram conquistados historicamente, a gente vem perdendo tudo isso. E aí, talvez, a gente tenha que pensar
não, tempo, não só, e aí, às vezes tem que pensar, de novo, não só no conhecimento dos livros, mas no conhecimento dessas pessoas, sendo elas ligadas a nós biologicamente, familiares, ou as outras pessoas. Você é uma irmã. Sim. Independente da gente não ter ligação de família, você é uma irmã. Eu tive acho que uma reunião do Grupo Odu. O Grupo Odu é uma irmandade pra gente. E aí eu vou retomar um ponto de novo. A gente precisa ouvir os nossos. A gente precisa ouvir essas pessoas que pensam ou que estão tentando pensar numa lógica diferente. Porque dentro dessa lógica a gente não vai escapar. A lógica dessa sociedade é de nos manter presos, de nos deixar amarrados e impedir que a gente acesse esses conhecimentos. Sejam eles formais, ou sejam... E aí agora eu vou falar de um branco, mas o Paulo Freire diz da leitura de mundo. De saber qual é a leitura de mundo dessas pessoas e que mundo é esse. Em que mundo a gente vive e que mundo a gente quer viver. Uhum. Eu sei que dentro dos terreiros, né, de candomblé, de umbanda, as pessoas são como se fosse uma família, né? É afeto, né? É acolhimento, é dengo. Você acha que esses espaços contribuem para que... Porque eu sei também que hoje tem terreiros que são ocupados, às vezes até por maioria branca, né? Você acha que esses espaços ajuda numa construção antirracista daquelas pessoas brancas que estão ocupando aqueles espaços? Se não ajudam, eles estão errados. Assim, existem os que ajudam, existem os que não ajudam. E aí, quando eu falo que está errado, eu estou também enfático em dizer: se o branco que está no terreiro não entende que a gente vive numa sociedade racista, se ele não entende que ele vai ser menos atacado por ser da religião do que uma pessoa preta, se ele não entende que a vivência dele, tanto da religiosidade quanto fora do terreiro, é uma vivência diferente e é uma vivência de privilégios, ou ele não aprendeu nada com o sistema de pensamento de terreiro, de orixá, ou ele só está reproduzindo a sociedade. Um terreiro, para mim, que reproduz essa estrutura racista, ele não é aliado. E aí eu não vou atacá-lo publicamente, não vou ressaltar essas diferenças em público. Eu poderia falar, não, vou falar de terreiro tal, é assim. Sim. Mas, com os meus, eu vou falar, olha, acontece isso, isso e isso. Ou, aquele terreiro reproduz uma lógica que é uma lógica da colonialidade. Não é uma lógica. Porque terreiro, para mim, a visão que eu tenho de vida de terreiro e de terreiro é uma visão de retomada dessa ancestralidade, de pensar como a ancestralidade pensava. Sim, sim. E aí não é reproduzindo a estrutura, não é pegar um terreiro, esse eu falo, mas que eu não vou citar nomes, mas tem um pai de santo de São Paulo, branco, por acaso, ele é muito famoso. E aí, alguns anos atrás, eu tive num grupo de WhatsApp que era dele. E aí, assim, aparentemente o grupo era para ser um grupo aberto, mas parece que de 100 pessoas que estavam no grupo do WhatsApp, 30 pelo menos eram do terreiro dele, e a lógica dessas 30 pessoas era a lógica que eles reproduziam de dentro do terreiro. E o que eu ouvia, no dia que eu saí do grupo, eu saí com esse texto. Eu pensei que eu estava num grupo de terreiro, não num grupo da Igreja Universal. Se eu quisesse ouvir discurso do Edir Macedo, eu estava na Igreja Universal, não estava debatendo terreiro. E aí eu falei, você está pensando terreiro errado. Você está pensando terreiro como se fosse uma igreja. E aí era um pai de santo que era homofóbico, que era transfóbico, que era racista, que era capacitista, que reproduzia toda a merda da sociedade dentro do terreiro, como se não houvesse nada, como se a gente vivesse no paraíso racial, na democracia racial do Gilberto Freire. O Rick escreveu aqui, já tem até preto velho branco. É verdade. Eu ouvi um comentário desse no Instagram esses dias. Mas
tem gente que diz, mas esse do preto velho branco, com uma polêmica recente, uma loja postou umas imagens, e aí nas imagens tinha uma que era um homem branco, que as pessoas imaginaram que era um preto velho, mas era a imagem de um mestre de Jurema. E aí a Jurema é uma outra religiosidade nordestina. Então, assim, é óbvio, ele estava sentado, se posicionado como se fosse um preto velho, estava próximo das imagens de preto velho, todo mundo ia pensar que eles tinham colocado aquela imagem como se fosse a de preto velho. Mas era uma representação de uma religiosidade regional do Nordeste, e que não era, felizmente, não era um preto velho. Uma vez que eu fui algumas vezes no Vale do Amanhecer, lá eles têm uma entidade que chama Jurema também. Gente, eu vou ter que parar 1 minuto, porque a minha cachorra começou a latir dentro do meu quarto. Eu tentei colocá-la para fora do quarto antes da gente começar, mas ela enfiou embaixo da cama e não saía de forma nenhuma. Agora ela começou a latir, aí eu não estava nem conseguindo te ouvir, Sandra. Você estava falando que você foi no Vale e tinha uma entidade que chama Jurema. Sim. Sim, não, mas é só o nome mesmo. Eu não sei se é o mesmo dessa... O Vale, ele também é uma... Ó, a cachorro querendo entrar de novo no quarto. Também é uma religiosidade sincrética, e aí a gente ficaria 2 horas, e como eu disse que eu não falo mal dos outros diretamente, eu não vou falar o que eu penso do Vale, tá? Mas Jurema, nas Umbandas e no próprio Vale, é o nome de uma entidade que vem na linha de caboclo. E aí a Jurema Jurema é uma árvore, e aí é uma árvore muito comum na Caatinga, no Nordeste. E aí, a partir da Jurema, se estruturou um culto que é regional. Muitas vezes eles chamam também de catimbó. E aí é uma religiosidade diferente, também tem traços de origem africana, traços de origem indígena, e alguns traços do catolicismo popular português, que chegou lá no século XVI no Brasil, mas que tem um caminho diferente. São as várias formas de manifestação, assim. A gente pensar o batuque no Rio Grande do Sul, a gente pensar o candomblé muito forte em Salvador, pensar nas umbandas que estão espalhadas pelo país. O interior do Nordeste, além do catimbó, da Jurema, tem jaré numa região, tem terecô em outra região. Foram várias as formas que os nossos antepassados encontraram de continuar celebrando essa ancestralidade de formas diferentes. Pensando muito nessa questão da regionalidade. Porque é diferente de pensar. E aí, mais uma vez, é diferente desse modo de pensar ocidental que pensa universal. Nossos povos não são universalistas. Eles não pensam que tem que ter um caminho único, que só tem uma estrada. A gente vê as estradas, os caminhos particulares. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua forma de ver o mundo. Sim. E aí os grupos têm essas formas de ver o mundo diferente. A gente precisa saber entender... Porque vieram de regiões diferentes da África, né? Isso. Agora não foi a cachorra, mas foi o cachorro que abriu a porta do meu quarto. O Serginho tá falando aqui, ó. Um babalorixá que não sabe o peso da ancestralidade não deve reger uma casa. Exatamente. O Serginho é meu pai de santo. A bênção, babá. Boa noite. Eu vou fazer só mais umas considerações aqui, que a gente já está encaminhando para o final, porque senão nós dois começamos a conversar. É tão bom conversar com você que a gente vai... a Sandra começa a conversar, a gente vira à noite. Esses dias eu estava vendo um homem negro, ele é estudante de psicologia, não sei se você chegou a ver, né? Então, assim, ele andou copiando alguns estudos de uma outra pessoa, postou, ganhou muitos seguidores e estava indo muito bem. Descobriram o plágio e aí ele teve vários ataques racistas. Você acha que no Brasil o negro tem direito de errar? Não. Nenhum. A gente olha, eu vou de novo nas questões
da mídia. Esse caso específico é muito recente, é muito atual, mas se você pegar, por exemplo, a forma como... Vou lá no Big Brother de novo. Eu estou assistindo Big Brother, apesar de ele estar super flopado, eu continuo assistindo, mas a Gessilane, uma mulher preta, professora, fala que não gosta de jogar, que não quer combinar voto. Ela é atacada de forma muito enfática. O Pedro Scooby é um homem branco, hétero, padrão, aquele tanquinho dele, aquele padrão dele é bonitinho, gente. Aquele tanquinho dele é bonitinho. Ele fala a mesma coisa, mas ele chegou hoje, por exemplo, ele chegou a falar que não quer estar mais no programa, que já deu para ele os 2 meses, Sim. mas não vai pedir para sair. Não combina voto. Ontem ele queria se vetar da prova do... Anteontem ele queria se vetar da prova do... E eu não vi ninguém atacando. Exatamente, ninguém ataca. Lá na primeira semana ele queria votar nele mesmo. Sim. Que é algo que é menos se comprometer com o jogo, que é de votar no outro, para o outro sair do jogo, do que querer votar em si. E ele não recebe 1/10 dos ataques que recebem ou a Lina, ou a Natália, ou a Jessie, ou o próprio PA, o Douglas, que estão aliados do Scooby, mas que são homens negros também. A gente não pode... Conká, você lembra? A Carol Conká e outros negros participaram. Sim, teve seus erros e tudo mais. Só que a balança não é igual. A balança não é igual. A gente, além de ter que buscar ser 2, 3, 4 vezes melhor, a gente também não pode se dar o direito de errar. A gente não pode errar porque o peso também vai ser muito, muito maior. A gente vai ser atacado, a gente vai ser cancelado muito mais do que qualquer outra pessoa. Exatamente. Agora vamos terminar falando de afeto. Você ouvia Eu Te Amo na infância? Felizmente eu ouvi pelo menos da minha mãe. Sério, pelo menos. Que maravilha. Mas é uma coisa que a gente não costumou ouvir, ou não costumou ouvir, e não se acostumou com isso, né? Sim, sim. E aí, talvez pensar no afeto, não só nesse sentido do eu te amo, mas que muias vezes os gestos falam mais que o eu te amo, mas eu gosto muito de pensar afeto como afetação. Você se deixa ser afetado e se deixar afetar pelos outros. Sim. E aí pensar como que... E aí, talvez nesse sentido, as pessoas negras estão sempre muito afetadas pelo que o outro faz. E aí, na maior parte das vezes, é afetada de forma negativa. Eu vi um livro da Bell Hooks, é um texto da Bell Hooks, não chega a ser um livro, eu não sei, alguma coisa sobre amor, não lembro direito o nome do texto. Ai, gente, mas que texto gostoso, depois eu vou te mandar ele, se você não tiver lido ainda, você lê. E ela fala sobre isso, e foi uma das coisas que me fez parar para pensar também, essas formas de afeto que a gente tem dentro de casa. Muitas vezes a gente não, eu, por exemplo, nunca ouvi minhas avós falar eu te amo. Mas a minha avó, à noite, ela fazia aquele chazinho de cidreira pra gente tomar. E ela, vamos tomar um chá de cidreira? Eu tinha 9 anos. Ai, mas que coisa gostosa, aquele cheiro de cidreira dentro da casa, sabe? A minha outra avó, quando eu ia pra casa dela, ela falava assim, é porque eu gostava muito de ovo, sabe? Ovo cozido. E ela, Sandra, você quer um ovo? Eu quero. Aí ela colocava o ovo dentro daqueles... Antigamente existia aqueles litros de óleo de alumínio. Vivendo de amor, Dan. É isso aí. Aí ela, o nome do texto é Vivendo de Amor. Aí ela colocava o ovo dentro, colocava dentro do fogo, né, lá do fogão a lenha, depois tirava com a gema meio mole, só abria um pouquinho em cima, assim, sabe? Colocava sal, colocava pimenta, que eu amo, e eu comia daquele jeito com o cabo da colher. Gente, mas que eu lembro desses detalhes, isso a Bell Hooks fala, que eram formas de afeto, eram as únicas formas que elas conseguiam expressar. Era a maneira como elas conseguiam expressar esse afeto pela gente, né? Exatamente. E aí, você falando do ovo, eu lembrei da minha infância também.
exatamente em cena, uma cena muito igual. O ovo cozido com a gema mole, o sal e a pimenta do reino e o cabo da colher. Exatamente, gente, isso me veio na cabeça agora, mas que trem gostoso, sabe? Muito, muito bom. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Acho que não deve ter, que até agora ninguém perguntou nada. É rico, que pode trazer a pauta sobre terminologias. Um preto nunca, ele é malandreado, uma mulher preta nunca é linda, ela é gostosa. É, tem isso, né? Isso aí vai ficar para uma próxima live, Rick. Que essa daqui já tá indo para 1 hora já. Já tem 1 hora Já quase. tem quase já é 7h51 já. Tô assustado, né? Tá tão gostoso o bate-papo. Evaldo, foi um prazer imenso ter você aqui. A gente tem que se encontrar para bater mais papos. É muito bom conversar com você. Eu aprendo bastante com você. Adoro demais da conta conversar com você. E essa live vai ficar gravada para outras pessoas quando entrar no grupo, tá sempre assistindo a maravilha que foi esse aprendizado aqui. Eu que agradeço, Sandra. De fato, é muito bom sempre falar com você, sendo falar presencialmente, quando a gente se encontra, aqui agora. Talvez eu possa dizer que tenha sido uma das minhas participações online mais seguras para mim. Eu gostei muito de conversar contigo e eu me senti na mesa. Ou no sofá da sua casa ou andando pelos colégios como a gente andou esses dias. Agradeço ao Grupo Odu pelo convite, agradeço as pessoas que estiveram aqui e digo que a gente está por aí para conversar, para falar, para dividir e principalmente para somar força nessa luta que tem que ser cotidiana. Sim, obrigada. Tchau. Até a próxima. Tá, eu tô ouvindo. Oi. Aqui. Tá, deixa eu ver. Aí tá cortando a minha cara ou é só por conta do formato que tô com a tela aqui? Tá mostrando seu rosto. Pra mim tá cortando metade dos meus óculos. Tá aqui assim, ó. Na sua sobrancelha. Pra mim eu tô vendo só aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Isso, agora eu te vejo todinho. Te vejo Tem que chegar pra trás. Tem que chegar pra trás pra ver melhor. Ficou ótimo. Agora eu consigo te ver direitinho. Esperar um pouquinho pro pessoal. Só não ver meu cabelo, que eu deixei que nem cebola pra cima, mas... Ei, como que você tá? Ai, graças a Deus, eu estou ótima. Bom, a senhora então está estudando psicologia. Você viu? Eu vi. Pois depois eu tenho uns contatos para te passar. Tá bom. Nossa, eu estou amando o curso. Sabe o que é apaixonada no curso? Nossa! Eu fiz administração, eu acho que a maioria do curso eu estava lá de corpo presente. Mas tem um pouquinho como que é. Agora, na psicologia, eu estou indo assim, sabe? O que é? Você não sentir vontade nem de faltar? Se não é Você já tem aula com a Ilko ou ainda não? Não tenho. Mas eu vi ela lá. Uhum. Ela foi minha professora na administração, né? Ah, foi sua professora na administração também? Foi. Toda vez que eu encontrar a Ilko, eu brinco com ela que ela é uma das responsáveis por eu ser esquerdopata, sabe? Sério? Falar, a culpa é sua, você me colocando para ler o Manifesto Comunista no primeiro ano do ensino médio. Você leu no primeiro ano? No primeiro ano. A Agatha também foi ano passado, filha, você começou a ler? Sim. Ano passado também ela começou a ler, e estava no 9º ano. Mas assim, mesmo para quem não pensa a partir do comunismo, eu acho que é importante a gente ter a noção e não deixar ouvir só o que os outros quem falam. São os críticos falam, né? Não, eu estava conversando isso com um amigo meu essa semana. Ele falando, mas é assim, assim, assado. Eu falei para ele assim, mas você já leu o Manifesto Comunista? Ele falou assim, mas não sei o que, Marx, isso. Eu falei, mas você já leu o Manifesto Comunista?
mas eu falei, você já leu? Ele falou assim, não, eu não gosto. Eu falei, não tem como você debater desse jeito se você nunca leu as ideias de Marx. Você está falando o que os outros falam. E é a mesma coisa que as pessoas fazem a respeito de Jesus, a respeito de várias pessoas ilustres que foram, que você simplesmente distorcem as palavras daquela pessoa. Nesse sentido, tem um cara que fala da questão racial brasileira. Eu não cito de forma alguma nos meus trabalhos, que é o Gilberto Freire. Gilberto Freire. Eu Porque nunca li nenhum ele, livro de Gilberto Freire. ele, ele é bizarro. Assim, ele é Quando a Casagrande Senzala é gente absolutamente bizarro. Só que para eu saber que ele é bizarro, eu precisei ler pelo menos um pouco. Óbvio, eu já tinha lido comentadores, mas independente de ler o comentador, não é a mesma coisa que você pegar o fulano e saber o que, que o fulano está dizendo, né? Eu me exatamente. recuso a continuar colocando Gilberto Freire nas referências bibliográficas, porque é reforçar mais uma vez esse local de protagonismo que ele tem no debate racial, nesse debate da construção do Brasil, mas eu tive que, além de ler os comentadores, eu tive que ler um pouco dele para saber, não, de fato, ele é muito romantiza muito, subalterniza as populações negro e indígenas que existiram no país, que existem no país, constrói uma narrativa de passividade muito poderosa, mas para eu ter certeza disso, eu tive que ver lá quais são os trechos dele onde ele fala disso. Eu ler um recorte não ia me dar o panorama do que é a produção dele. É verdade. Já passou 5 minutos que a gente está esperando o pessoal entrar, a gente já pode começar, né?